Jesus falou: vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Essa palavra é para você. Vinde a mim os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Deus quer tirar o peso de muita gente aqui nessa noite. Tem gente nessa noite que se sente imperdoável. Tem gente nessa noite que já achou que Deus abandonou, que já achou que Deus não é mais com ele, que Deus está distante, que Deus está longe. Mas tudo é no tempo dele. Tudo é no tempo dele. Creia, irmão. Creia. Não desanima. Não desanima na fé. Continua a tua jornada. A promessa de Deus para Abraão foram 25 anos até ela se concretizar. Talvez você não está esperando esse tempo todo. Mas Deus é fiel. A palavra dele é fiel para cumprir tudo aquilo que ele te prometeu. Todas as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida, em nome de Jesus, amém? Então tira esse fardo do teu ombro, troca com ele nessa noite, se perdoe, porque Deus já te perdoou, ele enviou o melhor dele, ele enviou o Filho dele para te perdoar de todo o pecado. Você está perdoado. Não tem pecado que Deus não perdoa. Não tem pecado que Deus não possa perdoar. Nessa noite Deus quer dar um abraço em você. Nessa noite Deus quer dar um afago em você e falar: filho, você é importante para mim. Filha, você é valorosa para mim. Tem gente aqui que já perdeu até o valor. Ela olha no espelho e fala: eu não tenho valor nenhum. Eu não presto para nada. Eu sou um zero esquerda. Mas Deus olha para você e vê um diamante. Apenas para ser lapidado. Mas você é o melhor de Deus nessa terra. E Deus tem o melhor para a tua vida. Você é filho de Deus e filha de Deus. Vocês são filhos do Deus Altíssimo. E o filho tem direito de tudo o que o pai tem. Se Deus é dono do ouro e da prata, se Deus é dono de tudo que criou, de tudo que é embaixo do céu, de tudo que é embaixo do mar, de tudo que é em cima do céu, você é merecedor de compartilhar com Ele, de se assentar à mesa com Ele. Amém? Essa palavra é para você. Eu creio que você vai sair daqui nessa noite voando, se você crer. Amém? Abra sua Bíblia em Números capítulo 13, nós vamos ler do 13 ao 25 ao 30, amém? Ao fim de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, Arão e a toda a comunidade dos filhos de Israel no deserto de Parã, a Cádiz. Deram-lhes conta a eles, bem como toda a comunidade, e mostraram-lhes o fruto da terra. Relataram a Moisés o seguinte: fomos à terra a que nos enviastes, nela verdadeiramente manam leite e mel, este é o seu fruto. O povo que habita nesta terra, porém, é poderoso, e as cidades fortificadas é muito grandes. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra do Neguebe, os heteus, os jebuseus, os amorreus habitam na parte montanhosa, e os cananeus habitam junto ao mar e ao longo do Jordão. Então Calebe fez calar o povo perante Moisés e disse: subamos animosamente, possuamo-la em herança, pois certamente prevaleceremos contra ela. Amém? Esse trecho, essa história, ela fala de duas visões. Ela fala de dois pontos de vista. Moisés enviou 12 espias para espiar aquela terra. Uma terra que antemão Deus já tinha dado para aquele povo. E diga-se de passagem, esses 12 espias não eram qualquer homens. Eles eram cabeça de tribo. Eram líderes. Eram homens que tinham experimentado os milagres de Deus. E nesse período, era um período onde Deus ainda continuava dando maná, a sombra, ainda continuava aquecendo aquele povo. Eles viam o milagre de Deus dia após dia. Os estudiosos dizem que nenhuma época Deus fez tanto milagre quanto nesses 40 anos do povo no deserto. Foi a lua de mel de um Deus com o seu povo. Aquele povo experimentou coisas sobrenaturais na presença do Senhor. E num certo ponto, já na boca do gol, no momento de eles conquistarem a terra, Moisés fala para eles: vão lá e visitem essa terra, sondem essa terra, vê lá o que tem de bom nessa terra.
E nós vemos aqui 2 relatos. Os espias viram a mesma terra, porém 10 deles viram os gigantes, viram os problemas. 10 deles voltaram com feedback de problema e gigante. Apenas 2 deles viram a promessa. Apenas 2 deles voltaram cheio de alegria, cheio de vontade, e deram um feedback positivo. Você percebe que a maioria dos espias viram os problemas. E a palavra que eu quero trazer nessa noite é você viver por vista ou por visão. Aqueles homens, os 10 espias, olharam por vista e viram os gigantes, viram as dificuldades. Porém, Josué e Calebe olharam a promessa de Deus. Eles olharam por visão. Nessa noite, Deus quer dar visão para você. Nessa noite, Deus quer dar uma visão sobrenatural para você. Porque é a visão que vai determinar o seu destino. É a visão que determina o destino de um homem. Um homem sem visão, ele morre e paralisa. A pessoa pobre, a pessoa mais pobre da terra, não é aquela pessoa que não tem dinheiro, mas é aquela pessoa que não sonha mais. É aquela pessoa que perdeu a visão. É aquela pessoa que perdeu a vontade de conquistar. Irmãos, quando você perde o desejo de conquistar algo, você morreu, só não foi enterrado ainda. Você já morreu e só está aguardando o momento de você expirar. Você precisa ter dentro de si uma chama. Você precisa ter dentro de si um desejo. Você precisa ter dentro de si uma paixão por uma visão. E se você nessa noite ainda não tem uma visão, ainda não tem um sonho, Deus vai colocar projetos e sonhos dentro do teu coração nessa noite. Não importa a tua idade, não importa se você é velho, se você é novo, sempre é tempo de sonhar. Sempre é tempo de realizar sonhos. E nós vemos aqui que Josué e Calebe sonharam. Eles viram ali os frutos da terra. Eles olharam pela a possibilidade que aquela terra podia dar para eles. E eles voltaram com um relatório positivo. Talvez nós, nesse tempo, no Brasil, estamos passando por um momento de crise, um momento difícil na política, né? Um momento difícil. Mas nós precisamos enxergar sempre uma oportunidade. Nós precisamos enxergar como Josué e Calebe, sempre a promessa. E tem gente, e o pior inimigo do teu sonho, o pior inimigo da visão, é você enxergar por vista. Porque para tudo que é importante na tua vida, você precisa ter visão. Você precisa ter visão para escolher o curso que você vai fazer. Você precisa ter visão para escolher a esposa ou o marido que você vai casar. Você tem que ter visão para escolher o negócio que você vai abrir. Você precisa ter visão em todas as áreas. E vou te falar, muitas pessoas precisam de milagres no lugar, nas áreas onde elas ainda não tiveram visão. Muitas pessoas precisam de milagres nas áreas que ainda não tiveram visão. A falta de visão, você precisa de um milagre de Deus. E quanto mais você tiver visão de Deus, menos milagre você vai precisar. Você vai ser mais assertivo nas suas escolhas. Você vai escolher as coisas de acordo com a visão de Deus. E a probabilidade de você errar é 0. Mínima. Quando você escolhe as coisas na visão de Deus, a probabilidade de você errar é mínima. Mínima, mínima, mínima. A vista é muitas vezes o pior inimigo dos nossos sonhos. Quando você olha por vista, quando você enxerga sempre um problema, sempre uma barreira, né? Tem gente que é negativo, tem gente que tudo vê um problema, em tudo vê uma barreira, em tudo vê uma montanha. E não precisa ser coisa grande não, tem gente que vê uma pedrinha desse tamanho e eleva como se fosse uma montanha grande. Tem gente que faz tempestade num copo d'água. Tem gente que, por uma pequena fagulha, incendeia toda uma casa. Nós precisamos ter os olhos
voltado para a promessa de Deus, e os problemas vão existir, mas nós não vamos maximizar os problemas, porque a falta de visão, quando eu foco no problema, eu maximizo os problemas na minha vida. Tudo aquilo que eu tenho foco, ele cresce na minha vida. Tudo aquilo que você tem foco, ele vai virar um gigante para você. Aqueles 10 espias tiveram foco nos filhos de Anak, nos gigantes daquela terra, e ficaram muito grandes para ele. E o que eles pensavam era só nos gigantes. O que eles pensavam era só nos problemas. E não olharam para a promessa. Eles viram a mesma terra, tiveram a mesma visão. Porém, só Josué e Calebe teve um olhar divino. Só Josué e Calebe teve uma percepção de promessa na vida deles. E talvez você perdeu a percepção de promessa na tua vida. Deus tem uma promessa para cada um de nós. Deus nos chamou para ser os melhores. Ele chamou o povo e disse: olha, eu vou fazer de vocês uma nação santa, um sacerdócio real. As pessoas vão olhar para vocês e vão querer ter aquilo que vocês têm. As pessoas precisam olhar para nós e enxergar a luz de Deus em nós. Quando você fala em prosperidade financeira, tem muita gente que vira, torce a cara, está falando de dinheiro, está falando... Gente, a gente tem que entender e ser realista e parar de ser hipócrita. O dinheiro é algo importantíssimo na vida de uma pessoa. Sem dinheiro, meu amigo, você não pode dar um bom conforto para a tua família, você não pode colocar o teu filho ou a tua filha numa escola boa, você não pode pagar um curso, você não pode levar a sua esposa para jantar num restaurante, você não pode sair de casa, você vive para pagar as contas, o credor, você não consegue pagar as contas. Então, Deus quer dar uma prosperidade completa. Mas quando você tiver visão sobre a tua vida financeira, você vai escolher melhor como você gasta o teu dinheiro. O grande problema nosso é que a nossa área financeira, principalmente a nossa área financeira, é uma área pouco regrada. É uma área onde ainda a gente não tem o hábito de planilhar, não tem o hábito de controlar. E quando você age de qualquer maneira com o teu dinheiro, a escassez vem. E aí você vai precisar do quê? De um milagre de Deus para que Ele possa suprir. Mas Deus quer dar para você visão na tua vida financeira. Deus quer dar para você visão nos teus negócios. Deus quer dar para você nessa noite visão. Para você enxergar, não o presente, mas o futuro. Porque o visionário, ele não enxerga o agora, ele enxerga o amanhã. Quem vive por vista, vive hoje. Enxerga hoje, mas quem vive por visão, enxerga sempre o futuro. Bill Gates, na época da informática, o software, que era o programa de computador, não era valorizado. O valorizado era o hardware. E a IBM dominava esse mercado. Só que o Bill Gates foi um homem de visão. Ele apostou no software, numa época que todo mundo apostava no hardware. O hardware é a parte física do computador. O software é o programa, para vocês entenderem. Só que ele apostou nisso, nos computadores pessoais. Ele olhou pela janela e inventou o Windows. E a IBM, mais para frente, ela falou: rapaz, esse mercado é bom, eu vou entrar nesse mercado também. Quem que a IBM contratou para comprar o software? Bill Gates. Mas o Bill Gates ainda não tinha um software, ele ainda não tinha um sistema operacional. Ele pagou $50 mil no MS-DOS, ele vendeu para a IBM por 8 milhões. Ele pagou $50 mil para um cara que não tinha visão e vendeu por 8 milhões. Isso eu chamo de ter visão. É essa visão que Deus quer dar para você. É você enxergar acima da crise. É você ver uma oportunidade onde ninguém vê. E isso Deus pode te dar. Porque Deus deu uma visão para Josué e Calebe. Deus deu uma visão para Abraão. Deus deu uma visão para Paulo. Para todos os homens que ele usou, Deus dava uma visão. Deus dava visão para os profetas no tempo deles. Deus é um Deus que quer dar visão para a igreja dele. E a igreja dele tem andado cega, tem andado mendigando pão, tem andado, sabe, de milagre em milagre, se arrastando, pesada, porque ainda
há áreas que não teve uma claridade, não teve ainda uma luz de Deus. E nessa noite Deus vai iluminar essa área, amém? Os 12 espias, o princípio, tudo aquilo que você tem foco, você maximiza. A vista te paralisa, a visão te mobiliza. A vista paralisa você, mas a visão, ela te mobiliza. Você quer ver uma pessoa com visão? É uma pessoa alegre, é uma pessoa feliz, é uma pessoa entusiasmada com tudo que ela faz, é uma pessoa para frente, né? É uma pessoa que você fala, cara, mas esse cara não se abate por nada, mas pode ter certeza que esse cara, ele vive motivado porque ele tem visão. Ele passa por problema e passa por dificuldade igual todo mundo, mas não abate ele porque ele sabe aonde ele vai chegar, ele sabe aonde Deus vai o levar, e esse cara não deixa se abater. Agora, você quer ver uma pessoa sem visão? É uma pessoa amargurada, é uma pessoa triste, é uma pessoa que não tem proatividade para nada, ela sempre deixa para depois. É uma pessoa que precisa ser cuidada o tempo todo, ela nunca cuida de ninguém. É uma pessoa que precisa ser mimada o tempo todo. É aquela pessoa que você precisa ficar elogiando o tempo todo. É aquela pessoa que precisa, ser cumprimentada, senão ela fica dodói. É aquela pessoa que, nas mínimas coisas, ela se emburra. Você pode ter certeza que essa pessoa não tem visão ainda. Não tem visão ainda, porque a pessoa que tem visão, nada, absolutamente nada, abate ela. Ela pode até ficar triste por um tempo, porque é ser humano, mas ela não deixa de ser abatida. Ela não perde a fé. Tem gente que por uma pequena coisa, um pequeno, perdeu a fé. Deus não existe mesmo, tudo dá errado na minha vida, ninguém me ama. Por que eu nasci aqui? Por que eu sou dessa família? Aí começa, a murmuração, aí entra a murmuração, aí piora tudo. Aí rebenta com tudo, porque a murmuração é algo... Eu estava fazendo um curso, e demorou para eles entender isso. Um curso da FenaBrave. Isso é uma coisa que está na Bíblia há muito tempo. E tinha um módulo lá que chamava crise. Eram 5 módulos e um módulo chamava crise. E aí o autor era um professor, sei lá de que faculdade, e ele fala que os estudos modernos dizem que o principal fator da crise não é economia. O principal fator da crise não é um cliente entrar na tua loja ou não. Não é a falta de oportunidade. O principal fator da crise é a murmuração, é o que você fala, é a maneira que você pensa. É daquilo que está cheio o teu coração, porque você só fala aquilo que está cheio o teu coração. E eles chegaram nessa conclusão que já está há muito tempo aqui. Eles poderiam economizar um monte de dinheiro em pesquisa, olhando para a Bíblia. A Bíblia é um manual para a tua vida. Se você, mesmo sem acreditar, mesmo que você não acredite em Deus, você não acredita em Jesus, você não acredita em coisa nenhuma, mas se você pegar esse livro e colocar em prática na tua vida, você arrebenta em todas as tuas áreas. Em todas as tuas áreas. Porque esse é o manual do fabricante. É esse o manual do fabricante. Mas a maior viagem do homem e o maior desafio do homem é se conhecer. E quando o homem se conhece, ele se deslumbra. E ele começa a olhar para um horizonte que ele não olhava. Só que Deus nos conhece, e Ele sabe, e Ele fala, filho, vai por aqui que você vai ser próspero. Faz isso que você vai se dar bem. Faz isso aqui que você vai colher o melhor. E nós, por sermos teimosos, preferimos andar de acordo com a nossa maneira de viver. E aí nós perdemos a visão de Deus na nossa vida. Nós perdemos o foco da promessa, e começamos a olhar para nós, vemos a nossa limitação, fala, rapaz, mas eu não posso, eu não tenho recurso, eu não tenho estudo, não, isso não é para mim. Mentira. Napoleão Hill diz que tudo que Napoleão Hill é um cara que escreveu muitos livros, e ele tem uma frase legal que ele diz que tudo que a tua mente concebe, você é capaz de conquistar. E a palavra de Deus diz isso. Tudo que tua mente concebe, você é capaz de conquistar. Basta você querer.
basta você dar foco. A palavra chama foco. Foco no quê? Na promessa de Deus. Quando você olhar para o teu recurso e para a escassez dele, você olha para a riqueza de Deus. Você fala, eu não tenho, mas o Senhor tem. Eu não posso, mas o Senhor pode. Nada é impossível para Deus. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível àquele que tem fé em Deus. Uma crise não pode determinar o teu destino. Uma falta de emprego não pode determinar o teu destino. Uma porta fechada, uma falência, não pode determinar o teu destino. Tenta de novo. Tenta outra vez. Mas tenta com a visão de Deus. E aí você vai arrebentar. Pede para Ele. Fala, Senhor, o que eu fiz de errado aqui? O que eu fiz de errado aqui? E aí Ele vai te dar uma trilha, Ele vai te dar um caminho. E aí você vai arrebentar. A visão te enche de paixão, você fica motivado. Josué e Caleb ficou motivadíssimo quando eles viram aquela terra. Eles falaram, cara, vamos subir animosamente, ou seja, vamos subir com todo o ânimo para lá, porque é linda aquela terra, mana realmente leite e mel. Eu vi lá 2 homens carregando um cacho de uva, que terra boa. Vamos conquistar, é tudo nosso. Mas os 10 espias começaram a murmurar e inflamaram todo o povo. E eu percebo nessa palavra que a maioria tem a mente negativa. A grande maioria tem a mente voltada para o negativismo. Mas Deus nessa noite quer colocar aí um chip de positivismo na tua mente. Ele quer colocar um chip de fé em você. A fé é algo sobrenatural. A fé é você olhar, mesmo a situação estando tenebrosa, mas você enxergar uma luz no fim do túnel. Amém? Os 10 espias preferiam morrer no deserto, porque a falta de visão, você prefere morrer do que encarar. Josué e Caleb não queriam ficar mais nem um dia no deserto, eles queriam avançar. Eles não queriam ficar mais nem um dia, porque a visão que Deus deu para eles, animou eles, falou, não, nesse deserto eu não fico mais, vamos entrar nessa terra. Mas os 10 espias preferiam morrer do que lutar. Tem muita gente aqui que está preferindo morrer do que lutar. Tem muita gente aqui que está preferindo a inércia do que colocar a cara a tapa, do que encarar. Tem uma história da galinha e da águia. A galinha, ela só enxerga dentro do galinheiro dela, ela não tem visão. Ela olha só aqui, ó. Então ela só enxerga dentro do curral dela, da onde ela está. A águia enxerga um coelho a 3 quilômetros de distância. A galinha, ela come aquilo que dão para ela. A águia sempre voa por mais. Ela sempre voa por mais. É como a palavra diz, ela vai de glória em glória, buscando sempre o melhor alimento. Quando vem uma tempestade, uma tormenta, a galinha começa a cacarejar e se esconde dentro do galinheiro. Fica lá, cacarejando. Ela é escandalosa, a galinha, né? A águia não. A águia se lança contra a tempestade, contra a tormenta, e o vento daquela tormenta faz com que ela voe um voo mais alto e mais longe. É isso que Deus quer fazer com vocês. Porque eu não estou falando com galinha, ou eu estou falando com galinha, eu estou falando com águia. Eu estou falando num ninho de águia, vocês são águias. Vocês não são galinhas. Deus colocou visão em vocês de águia. Vocês precisam voar. A vista olha sempre para o presente, a visão sempre para o futuro. Irmãos, quem vive por vista, está fadado a voltar à vida antiga. Aqueles 10 espias olharam para Moisés e Arão e falaram, nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos voltar para o Egito. Nós queremos voltar para a nossa antiga vida. Mas Josué e Caleb queriam avançar. Quando você para, a probabilidade de você voltar à tua vida antiga, aquilo que você fazia, é muito grande. E você sabe de onde você veio. E você sabe de onde Deus te tirou. Você sabe a vida que você levava. Se você quer voltar para lá, meu amigo, eu tenho uma notícia. Não vai ser nada bom. Porque sempre o melhor está um passo à frente. Sempre o melhor está no futuro. O melhor para a tua vida não ficou no passado,
O melhor para a tua vida não é hoje, o melhor para a tua vida é sempre amanhã. Mas é preciso nós fazermos hoje diferente para colhermos amanhã. Quando você muda o teu foco, você muda a tua vida. Quando você muda a tua maneira de pensar, você muda a tua colheita, você muda a tua atitude. E você começa a colher o melhor. É preciso apenas enxergar com os olhos de Deus. É preciso apenas enxergar com os olhos sobrenaturais do Senhor. E Deus nessa noite quer levantar aqui um povo que tem visão. Irmãos, a visão é algo tremendo. Não só na tua vida secular, mas também no ministério. Mas quando você tem um chamado de Deus, pode passar o que você passar, meu amigo. Você sabe que você vai chegar, porque é Deus que te chamou. E Deus chama e Deus te dá. Deus chamou aquele povo, tirou aquele povo do Egito para dar uma terra para eles, que mana leite e mel. Essa era a promessa. Mas pela incredulidade e dureza do coração deles, eles não entraram na terra prometida. Eles morreram à míngua no deserto, vendo tudo que eles viram. Talvez você já viu muito milagre de Deus na tua vida, mas você ainda não acredita. Você já viu muita coisa que Deus fez na tua vida, mas você ainda não acredita. Eu, para me convencer que Deus existe, eu não preciso de muita coisa. Eu só olho para a natureza, eu já vejo Deus. Eu olho para uma pessoa, para o meu semelhante, eu vejo Deus. Porque é uma obra tão complexa, mas tão complexa, que não pode ser obra do acaso. Existe uma pessoa inteligente que fez você e eu. E é o Deus Todo-Poderoso, que habita nos céus. É Ele. Então você, irmão, que está hoje aqui nessa noite, Deus quer dar voos mais altos para você. Se você tem vivido ainda uma vida abaixo da média, se você ainda não tem visão, ou se você já parou de sonhar, se você não sonha mais com nada, Deus quer te dar sonho, Deus quer te dar paixão de viver, Deus quer te dar projeto, Deus quer pegar você e levar você em topos. Deus quer que você coma o melhor dessa terra. Essa é a vontade dEle. Essa é a vontade dEle. Mas para isso é preciso que nós tomamos uma posição de sermos visionários, de sermos como Josué e Calebe, animados. Amém, irmãos? Mas nessa noite Deus quer te dar uma motivação para que você busque Ele. Uma motivação para você venha no culto e fala, meu Deus, eu vim aqui porque eu sei aonde eu vou chegar, e eu quero que o Senhor me dê uma visão, eu quero que o Senhor me direcione, e eu estou precisando disso e disso, para poder realizar o meu sonho. Deus financia o teu sonho. Se você tem um sonho, Deus financia ele, mas Deus não pode financiar aquele que não tem um projeto. Deus não pode emprestar dinheiro àquele que não tem um sonho. Deus não pode te dar um recurso se você não sabe nem para onde você vai. É necessário nós planejarmos, colocar tudo diante de Deus, e aí Ele vem com o milagre dEle na nossa vida, e aí você vai viver de glória em glória, de glória em glória.